Olá, meninos e meninas, moças e rapazes, sejam todos muito bem-vindos ao Sistema de Ensino Monte Carlo, um canal feito para você, estudante do ensino público, seja você do ensino fundamental, do ensino médio, do ensino superior, você pesquisador, curioso da matéria, sejam todos muito bem-vindos. Aqui vocês encontram conteúdos de humanas, seja de história, filosofia, sociologia, geografia e também matemática. A pedido de muitos, eu trago aqui também conteúdos de exatas, tá? Sem muita enrolação, hoje eu trago mais um conteúdo para o nosso módulo de sociologia, onde hoje eu trago um tema um tanto polêmico, que é o suicídio. E eu trago o suicídio dentro de uma visão sociológica, dizendo que o suicídio é um fato social, tá? Por mais que pessoas que veem esse problema por fora achem que isso é frescura, que isso é idiotice, que isso é coisa de quem não tem o que fazer, de que era uma pessoa deprimida. Não. Suicídio é um problema social, tá certo? Dito isso, desde já eu peço seu like. Se você ainda não é inscrito, torne-se inscrito do canal. Ajude a divulgar os conteúdos do canal. Ajude a dinamizar o ensino público. Ajude ao professor, né, se motivar dentro da plataforma e mostrar ao YouTube as relevâncias dos conteúdos aqui. Então, é uma corrente que eu preciso de você para que eu continue aqui postando conteúdos como esse, conteúdos acadêmicos. Eu preciso que você exercite essa corrente comigo, tá ok? Então vamos lá. Suicídio, um fato social. Esse tópico eu tomo por base os estudos de Emile Durkheim, tá? Onde ele diz que a vida social tem a sua natureza própria, suas características próprias e a sua lógica. Então, a vida social não é um mero somatório de indivíduos, mas sim uma ordem coletiva onde cada um se reconhece como integrante em relação a um todo. Tudo isso eu tenho dito nos vídeos anteriores, tá? Do nosso módulo de sociologia. Para mais detalhes, dá uma passadinha na nossa playlist. E também tem mais detalhes sobre Emile Durkheim na nossa playlist de filosofia. E no caso do suicídio, suicídio é toda morte que resulta imediata ou mediata de um ato positivo ou negativo realizado pela própria vítima. É isso mesmo. O suicídio em si, ele pode ter um ponto positivo e um ponto negativo. Isso eu vou explicar com mais calma lá no final. O mesmo Durkheim diz que é certo que podem ser analisados sobre um aspecto completamente diferente. Você não pode analisar o suicídio de forma geral, mas cada caso é um caso. Com efeito, se em vez de vermos neles apenas acontecimentos particulares, isolados uns dos outros, e que necessitam cada um por si de um exame particular, consideramos o conjunto dos suicídios cometidos numa determinada sociedade durante uma dada unidade de tempo, constatamos que o total assim obtido não é uma simples soma de unidades independentes, não é uma simples coleção de elementos, mas constitui por si um fato novo e que possui a sua natureza própria. Por conseguinte, é que, além disso, tal natureza é eminentemente social. Então, as raízes do suicídio, os motivos do suicídio estão ligadas àquele indivíduo, à participação ou papel daquele indivíduo dentro da sociedade. Para verificar a tese de Durkheim, eu proponho analisar as taxas de suicídio entre os países da Europa
do ano de 1841 e 1872. Se você tem acompanhado os nossos assuntos de história, esse período do século XIX, metade e final do século XIX, são os períodos do auge da Revolução Industrial e das revoluções sociais, sendo a Revolução Francesa e a Revolução Burguesa, tá? Para mais detalhes, dá uma passadinha na nossa playlist também de história. Por análise e relação quanto à idade, sexo, horário dos suicídios, meios sociais em que se deram, seja no meio da burguesia, no meio do clero, no meio familiar, no meio profissional e etc., e acontecimentos históricos ocorridos com os países nesse período, sejam as crises, crescimento ou conflito econômico, político ou social, entre outras variáveis. Então, nesse quadrante, eu estou lhe dando vários motivos que levam a pessoa ao desespero, né? A ponto de dar cabo da própria vida. E diante desses dados, destaca-se duas evidências. Primeiro, a regularidade no número de suicídios, seja de forma absoluta, que é o total de suicídios, né? Seja de forma relativa, quanto à taxa de suicídio por habitante, e se comparadas à taxa de mortalidade geral com a taxa de suicídio. Ou seja, se todas as mortes ocorridas, quantas dessas mortes foram suicídio. Verifica-se que esta última não é só mais constante durante longos períodos de tempo, como também possui invariabilidade maior. Isso é mais uma causa que mostra que quando um ser humano ele toma a atitude de se suicidar, não é um ato isolado, mas na maioria das vezes foi algo premeditado, dentro de um contexto e dentro de um motivo de desespero. Em busca da determinação da causa produtora do suicídio, procura-se relacionar as taxas de suicídio com diferentes meios sociais em que elas se deram. Assim, constata-se que para cada grupo social existia uma tendência específica. Estes não resultariam de outra natureza senão a causa social sendo, portanto, um fenômeno social. Ou seja, se esse indivíduo não estivesse nesse período histórico relacionado, muito provavelmente ele não teria se suicidado. Essa análise também pode ser aplicada nos dias de hoje, seguindo os mesmos parâmetros, e chegaremos à mesma conclusão de que o suicídio é um fenômeno social e, do ponto de vista dos indivíduos, distingue-se três tipos deles: o anônimo, o egoísta e o altruísta. É daqui que eu digo que o suicídio ele tem seu lado positivo e o seu lado negativo, sua participação positiva e sua participação negativa, tá? Antes de mais nada, nota-se que o suicídio anônimo e o suicídio egoísta são determinados pela forma como o indivíduo está integrado à sociedade e sua ordem social, ao grupo social do qual faz parte suas regras. Nota-se que essas duas formas de suicídio assemelham-se de fato de que, nesses casos, o coletivo não está atuando de maneira intensa no espírito dos indivíduos, um pela ausência de regras e o outro pela ausência de razão e significado. Conclui-se que a sociedade influencia significativamente o pensamento e o comportamento dos indivíduos. Então, muitas das vezes, a ideia de se suicidar já é um padrão social por si só. Ele viu alguma coisa, ele viu algo, às vezes até dentro da própria mídia, da própria propaganda, que incitou ele a tal atitude. Então, vamos por parte. O suicídio anônimo. O suicídio anônimo é próprio das circunstâncias de desregulamento, ou seja, quebra de harmonia. São exemplos as crises econômicas, no meio familiar, o divórcio, a viuvez, a perca de ente querido em geral. Então, é disso que faz parte o suicídio anônimo. O cara tem uma empresa, essa empresa se quebra. Ele não vê ele fica ao ponto de desespero quando ele vê o seu padrão financeiro cair drasticamente
ele resolve dar cabo da vida dele. No momento de um divórcio, o cara não estava pronto para aquilo. Na maioria das vezes ele tenta reatar aquele relacionamento e quando ele não tem um resultado positivo, então ele vai dar cabo da vida dele. No momento de viuvez, ele não consegue conviver ausente do seu cônjuge, ele vai se suicida. Então tudo isso é suicídio anônimo. E o egoísta? Ocorre na medida em que aumenta o grau de individualismo em relação ao coletivo. Esse, na minha opinião, é o mais perigoso, porque é aquele que ninguém percebe. O cara se distancia da sociedade, o cara se distancia da família, o cara se distancia dos grupos sociais e, de repente, ele aparece morto. O indivíduo distancia-se, né, como eu acabei de dar o exemplo, do grupo e dos interesses comuns e em seu comportamento predominam os interesses particulares. São exemplos o individualismo religioso entre os protestantes, né, e o individualismo doméstico e político. Eu digo individualismo religioso, por exemplo, o cara, ele nasce, ele vive, ele convive num meio evangélico. Mas em dado momento da vida dele, ele entende que ele não quer mais ser evangélico. Aí ele passa a ser taxado pela própria família. A família não abraça, a família não cuida, a família passa a criticá-lo, passa a condená-lo. E ele vai se isolando porque ele teve a negativa dos seus próprios parentes, dos seus próprios familiares, então ele vai e se suicida. No caso político, isso acontecia muito no auge do comunismo, no auge exemplo, quando na Segunda Guerra Mundial, Hitler, diante da certeza de que ele seria pego pelos exércitos aliados, ele se suicidou. E nesse caso, nas crises políticas nacionais, ele diminui, pois o grupo adquire, né, uma integração mais forte. Ou um grupo todo se suicida, ou só o líder daquele grupo, para deixar livre os seus codependentes, né? E por último, e último caso, o suicídio altruísta, que está no inverso dos outros dois, pois, nesse caso, o indivíduo se anula ao submeter-se às regras que suplantaram a sua própria razão de viver. São exemplos rituais em pequenas sociedades, clãs, tribos, até mesmo no meio militar, onde ele aumenta com a duração do serviço militar e a ocorrência é maior entre os voluntários e os que voluntariamente se alistaram de novo ao serviço. É mais elevado entre os oficiais e subalternos do que entre os soldados rasos. Resultado de espírito militar e do consequente estado do altruísmo é tanto mais forte quanto menor for a tendência dos povos para o suicídio egoísta, atingindo a maior número de ocorrência nas tropas de elite e vai decrescendo à medida que o suicídio egoísta se desenvolve. Você vê isso no Oriente Médio, os homens-bomba, né? No 11 de setembro, aqueles 2 aviões que se chocaram, as pessoas tomaram esse lado altruísta do suicídio, as pessoas que estavam no comando daquele avião. Enfim, os pilotos kamikazes. Então, tudo isso é exemplo de suicídio altruísta. Então, longe de você pensar que isso é modismo, que isso é frescura, que ninguém sabe o que está acontecendo, pelo contrário, é por não conhecer a raiz do problema, é por não conhecer do que se trata, que por determinado momento você perde um ente querido da sua família para o suicídio, sendo que você, se tivesse percebido isso em tempo hábil, você poderia ter estendido uma mão de ajuda. Turma, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que tenha sido esclarecedor, rico e produtivo para todos. Dúvidas, deixa aí no comentário. Eu me proponho a respondê-los, tá? Fiquem todos bem e até uma próxima. E lembre-se, suicídio é um problema social. Nada de preconceito, nada de negligência. Você pode estar perdendo um ente querido agora por conta do seu preconceito.